Bom, galera, vocês pediram, então segue aí uma aula sobre reprodução e embriologia, conteúdo da terceira unidade, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre reprodução assexuada primeiro, né? É aquela em que ocorre participação de apenas um indivíduo. Então, nesse caso, ocorre formação de novos indivíduos e ocorre por mitoses sucessivas, originando seres geneticamente idênticos. Poderiam ser chamados de clones, beleza? São exemplos de processo de reprodução assexuada. A cisparidade, também chamada de bipartição, que é bem comum em seres unicelulares. O indivíduo ele se divide originando dois novos seres geneticamente iguais, né? Uma outra é a laceração, também chamada de fissão ou fragmentação. O ser fragmentado fragmenta o próprio corpo, onde cada pedaço formará um novo ser. A gente vai observar, por exemplo, nas esponjas, nos quinidários, nos vermes e em alguns equinodermes. Um exemplo aqui seria o da laceração seguida de uma regeneração que ocorre nas planárias, que é do filo platelminto do reino animal. Então, ela foi dividida em 3 pedaços, vocês observam que cada pedaço regenera uma nova. Um outro tipo de reprodução assexuada, também conhecida como brotamento ou gemiparidade, consiste em que uma parte do corpo forma um broto, né, do corpo do animal adulto, forma um broto, e essa parte, por mitoses sucessivas, ela pode, né, se destacar e formar um novo indivíduo independentemente, ou pode se desenvolver aderido ao corpo do ser original, formando ali o que a gente chama de colônia, beleza? Observado, por exemplo, no reino animal, no filo porífero e no selenterado, também conhecido como quinidário. Um outro tipo de reprodução assexuada é a estrobilização ou estrobilação. Essa reprodução ocorre através de um processo de fragmentação do corpo do indivíduo em vários segmentos, sendo o corpo denominado estróbilo. Exemplo, a gente vai ter na solitária, que é um verme causador da teníase, e também a gente vai observar em alguns quinidários. Observe que nos quinidários, cada segmento formado é denominado éfira, forma jovem que, ao se destacar, forma o quinidário adulto. Beleza? Então, vamos seguir. A partenogênese é um caso especial, né? Por quê? Porque ela consiste no desenvolvimento do óvulo sem ter sido fecundado pelo espermatozoide e, portanto, não havendo mistura de genes dos dois gametas diferentes. Ocorre, por exemplo, nas abelhas, nos pulgões, nos vermes, crustáceos, como a pulga d'água, e em algumas espécies de peixes e anfíbios. Beleza? Entretanto, a partenogênese nas abelhas, ela produz o zangão, sendo as fêmeas produzidas por fecundação. Quanto ao tipo de partenogênese, nós podemos classificá-la em partenogênese haploide ou partenogênese diploide. A partenogênese haploide é aquela em que os indivíduos surgem de óvulos haploides. Por exemplo, na abelha, os machos, o zangão, ele é um resultante de um óvulo que não foi fecundado, portanto ele é um indivíduo haploide, resultado de uma partenogênese haploide. Já quando o óvulo ele é produzido por mitose ou por duplicação cromossomial, tetraploidia, por exemplo, a gente tem aí uma partenogênese diploide. É o que você vai observar, por exemplo, em alguns insetos e em lagartos. Entretanto, a partenogênese diploide, preste atenção, ela também pode ocorrer por fusão do óvulo com o segundo glóbulo polar. A gente vai observar isso aí nas espécies de Drosophila. Para quem não sabe, Drosophila é mosca. Bom, então, quanto ao tipo de partenogênese, ainda podemos classificá-la em arrenótica, né? Vamos para a palavra arreno, macho, toco, parto. Então, a partenogênese arrenótica, ela só vai produzir machos, é o caso da abelha, né? A partenogênese telítoca, tele, fêmea. Então, nesse caso, ela vai produzir apenas fêmeas, tá bom? Então,
Então, exemplo, o pulgão das videiras durante a primavera e o verão. E a deuterótoca é aquela que vai produzir tanto machos quanto fêmeas. Vai ocorrer no outono com a pulga das videiras também, beleza? Bom, gente, vamos agora falar da reprodução sexuada, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Então, ela é caracterizada pela troca de material genético entre os indivíduos através da fusão gamética, ou seja, células haploides formando uma célula diploide. Então, ela promove uma maior variabilidade genética, levando a maior taxa de sobrevivência nas espécies. Isso porque é devido à reprodução sexuada que a gente tem a recombinação gênica, um crossing over, uma distribuição independente dos cromossomos, né? Bom, o que são gametas? De acordo com a forma e o tamanho, os gametas eles são células de reprodução e podem ser de tamanhos semelhantes, e nós vamos chamar de isógamas, ou de tamanhos e formas diferentes, e aí a gente vai chamar de heterogamia. Bom, a fecundação. Quanto à fecundação, essas células de reprodução chamadas gametas, elas podem se encontrar dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea. Quando a fusão dos gametas ocorre fora do organismo, a gente diz que é uma fecundação externa. Quando ocorre dentro do corpo da fêmea, a fusão do gameta, a gente diz que ela é fecundação interna. Tem um caso especial que é a fecundação cruzada. Ela está presente em organismos hermafroditas, onde um ser atua como macho e o outro como fêmea. E ainda tem a fecundação cruzada, que pode ser recíproca, ou também conhecida como mútua, onde os dois seres envolvidos atuam ao mesmo tempo, como macho e outro como fêmea, doando e recebendo espermatozoides. Então, tem muita coisa aí nessa conversa aí. Gente, quanto à reprodução assexuada, existem vantagens e desvantagens, vocês sabem disso, né? Na reprodução assexuada, a vantagem seria que se formam vários clones, todos podem originar descendentes, rápida reprodução, né? Formação de colônias a partir de um único ser. Mas existe desvantagem. Quais são? A variabilidade genética praticamente é nula, né? Então, é difícil a adaptação se ocorrer uma alteração do meio ambiente. E isso não favorece a evolução da espécie. Na reprodução sexuada, quais são as vantagens? Primeira vantagem que a gente destaca é uma maior variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada promove uma maior variabilidade genética, maior recombinação, maior capacidade de sobrevivência em ocorrência de mudanças ambientais e climáticas. E a gente sabe que se tem uma coisa que ocorre e que é certa, são as mudanças no nosso planeta. Então, a reprodução sexuada também favorece a evolução das espécies. Entretanto, existem desvantagens. Quais são? O processo é lento, existe um grande gasto de energia, né, para a formação dos gametas, e isso também aí deve ser levado em conta.